Eles eram os grandes navegadores da antiguidade. Tanto é que Salomão manda a sua tropa fenícia para os mares. E aí a gente não sabe se o ouro de Ofir era daqui, mas muito se fala a respeito disso, né? Esse livro que a gente lançou é Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas. Tá? É a primeira obra que foi lançada, a primeira tese, ela é de mais de 150 anos atrás, tá? Dom Henrique Onfroy de Thoron, de 1869, tá? E a gente traduziu para o português moderno, fiz anotações, ilustrações explicando cada posição, cada local. Ele era um aristocrata francês, da nobreza, que depois da Revolução a família dele foge para a América porque eles estavam matando nobres, né? Então, e ele era um estudioso e tal, etnólogo e linguista. Então ele pesquisava as etnias e as línguas. Dominava hebraico, dominava a língua dos incas, o Quichua, né? Então ele vai fazer, vai formular essa tese e defender ela depois na Europa, lá em Gênova. A tese de que, com esse nome, né, Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas. Então ele vai argumentar isso. Depois vão surgir outros pesquisadores que vão pegar essa tese de Thoron e escrever outros livros, como o Fenícios no Brasil, de Ludwig Schoenhagen, entre outros ali, Raimundo Ulisses Penaforte, que aprofundou isso daqui. Então, no século XIX, muitos defendiam isso abertamente. Isso foi apagado da nossa história. Então ele vai contar basicamente que sim, eles chegaram aqui, eles vinham buscar o ouro de Ofir, Parvá e Tarsis, citado na Bíblia nos versos 1 Reis 10, 22, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com a de Irão. De 3 em 3 anos a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios, né, macacos e pavões. Tudo daqui, né? Aí, 2 Crônicas 3:6, ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Parvaim é Paruim. Paruim é Paru no plural, igual Elohim, que é plural. In é plural no hebraico. Existem 2 rios Paru ali na Amazônia. Ah, louco. Aí a gente fez isso, cara. Aí eu tenho um inscrito nosso do canal, amigo, e ele falou que tinha um lugar lá nesse rio Paru que tinha uns negócios estranhos lá, se a gente não topava, né, assim, ajudar eles a fazer essa expedição, ele com o pai dele. Ele morava bem na beira desse rio, em Almeirim, mora. E eles, é cristão, inclusive. E ele foi, com o pai dele, filmou. A gente até lançou um vídeo, né? Encontramos a Amazônia de Salomão. Ele vai, encontra, realmente você tem informações impressionantes, né? A gente pode colocar na imagem aqui, com estruturas gigantescas, com ângulo reto. Pra gente ver isso, né? Com ângulos de 90 graus, perfeito. E em cima, na parte do mato, tem um poço. Você só vê a parte de cima do poço, quadrado, perfeitinho. Exatamente 100% quadrado. Um poço que vai até embaixo, assim. Então, ali sugere. Além disso, tem Ofir, né? Em 1 Reis 9, 28. Fala da madeira também. A Bíblia fala que ele mandava para buscar madeira, uma madeira nobre, Brasilai, né? Não é? Do pau-brasil, não tem isso? O pau-brasil, outras madeiras também, né? Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14 toneladas e 700 quilos de ouro para o rei Salomão. Então, Ofir, o que ele defende é que Ofir, Parvai e Tarsis eram regiões na Amazônia, que é a região onde hoje tem muito garimpo ilegal, inclusive, né? O garimpo, hoje o pessoal está até hoje extraindo ouro de lá. E ele faz as considerações, comparações de que era um ouro em pó. Ele fala existia um império que era o Império dos Crentes, os que criam, tinha um código muito antigo, os indígenas mesmo, nessa época aqui. E tinham os outros que eram os prevaricadores, os que não seguiam a lei. O pessoal fazia circuncisão, uma série de coisas. Dos índios? Os índios faziam circuncisão. Olha isso. Ele encontra uma série de coincidências. Inclusive eu vi uma índia que já ficou famosa na internet, contando da história que ela aprendeu nas tribos, e ela fala sobre Adão e Eva, com outro nome, mas dilúvio e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eles escondem. Tem um outro livro também, Crônicas da Companhia de Jesus, do padre Simão de Vasconcelos,
onde ele conta diversos casos assim, que eles chegam lá para evangelizar os índios e os índios falam, não, muitas luas atrás veio um cara assim, assim, assado, chamado Sumé, que eles entendem como sendo o apóstolo Tomé, que foi o apóstolo que foi até as Índias. Veja, as Índias não é a Índia de hoje. As Índias era a Indonésia, as Filipinas, todas aquelas ilhas, e o Brasil, quando se torna conhecido, ele vai ser chamado de Índias Ocidentais, o Brasil e a América do Sul. Então as Índias envolvia ele foi o cara que foi mais longe para o Oriente, foi para as Índias e se enfiou lá nas ilhas e a gente não sabe para onde ele foi. Mas existiu uma lenda aqui na América do Sul de que o Tomé, né, e é engraçado, tem um sermão do padre, eu acho que não é do Manuel da Nóbrega, um jesuíta que veio aqui e chegou aqui e falou, pô, vocês em vez de estar evangelizando os índios, né, para os portugueses que chegaram, estão vivendo a maneira dos índios, o cara com 3 esposas ali morando, tudo andando nu e tal, e dá um esculacho, manda uma reclamação para o rei que tem que aumentar a questão da evangelização. Porque eles estão se paganizando ao invés. Culturando aos muitos ali. Mas ali tinha a história do Tomé, diz que ele passou pregando o evangelho e os índios reconheceram isso. Tem uma tradição que muitas luas atrás veio esse homem, ele falou que um menino nasceu, o menino nasceu de uma virgem, né? Lá há muito tempo atrás, só que o pessoal não aceitou muito a ideia dele. No final ele acaba fugindo dos índios, os índios mesmos contaram que ele acabou fugindo, mas milagrosamente ele escapou de todas as flechas e conseguiu caminhar pelo mar, saiu andando pelo mar, fugiu milagrosamente. E tem 2 ou 3 lugares no Brasil, tem um que fica lá perto de Salvador, na Lagoa de Todos os Santos, ali tem uma que fica, acho que é mais para o Espírito Santo, algumas pedras, aquelas pedras na beira-mar, que tem uma cruz e uma pegada. E eles dizem que essa pegada foi desse Sumé, pai Sumé, que trouxe essas mensagens no passado. Pai Sumé. Então, assim, além da época de Salomão, dos fenícios, é possível que tenham chegado outros ali. Agora, tem um detalhe bem importante que vale a pena ser citado. Nos anos 40 e nos anos 70, tá, teve um navegador norueguês, ou dinamarquês, sempre confundo, Thor Heyerdahl, o nome dele. Primeiro, ele fez a travessia do Pacífico com uma jangada, construída no estilo antigo dos indígenas daqueles povos. Ele construiu, foi navegando ilha em ilha com uma equipe. Eu tenho o livro dele, que é a expedição Kon-Tiki, o nome dessa expedição, com K tudo, Kon-Tiki. Eles atravessam o Pacífico, cruzam o Pacífico e chegam nos Andes ali, chegam no Peru.